Bom dia, ouvintes da Rádio Com, bom dia aos nossos internautas, bom dia, Fábio. Estamos aqui recebendo no contraponto de hoje o nosso senador Paulo Paim. Muito bom dia, senador. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fábio. Uma satisfação estar falando no contraponto de uns temas que eu entendo fundamental na conjuntura, mas no caso aqui hoje, principalmente para idoso, aposentado, pensionistas, aqueles que são mais vulneráveis, né, que é a minha área de atuação no próprio Congresso. Sim, então, senador, a gente queria saber um pouquinho, né, os ouvintes aqui da Rádio Com, do que se trata o 14º salário e quem ele vai beneficiar, e também qual o efeito que ele faria aí na nossa economia, já que nós estamos num momento bem complicado, né, por conta da pandemia. Como surgiu a proposta do 14º salário? Veja, Vanessa e Fábio, essa é uma proposta que ela surge de iniciativa popular. Ela veio de São Paulo para Brasília. No primeiro momento, ela começou com 40 mil assinaturas, né? Para a emenda popular, precisaria 20 mil. Ela já inicia com 40. Hoje ela está com mais de 300, 400 mil pessoas que continuam mandando assinatura para São Paulo, e São Paulo remete para mim, para o Congresso. O projeto da emenda essa popular, que é possível, né? Que como eu presido a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a emenda popular vem para mim, para minhas mãos, porque eu sou presidente da comissão, a CDH, né? Comissão de Direitos Humanos, e eu posso avocar a relatoria ou distribuir para alguém. Como nós não estamos mais, infelizmente, provavelmente até o fim do ano, não teremos reunião presencial, eu acabo, a maioria dos projetos, avocando para mim e dou o relato, enfim, dou o parecer final. E foi o que eu fiz. Eu aprovei a proposta, eu aprovei na minha concepção, né? Porque não dá para se meter ao plenário porque não tem presença. Fiz o projeto, dei o parecer favorável, transformei, no caso, a emenda popular em projeto, dei parecer favorável, na comissão não tem como tramitar, daí eu remeti direto ao plenário. Então, ele está, nesse momento, só para dar para onde vai o projeto, teria que ir pelas comissões e para o plenário. Então, nesse caso, eu remeti diretamente ao plenário, fiz um requerimento ao presidente da casa, pedindo para ele pautar com a devida justificativa, né? E aí eu já falo agora da justificativa. O projeto, ele interessa diretamente a 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, né, a nossa Previdência. Em torno de 80% ganham o salário mínimo. São raros, eu diria, que ganham mais do que 13, uma parcela pequena ganha 2. Mas ninguém ganha mais do que 4 salários mínimos hoje, em média. Em média, eu diria, os que ganham mais, né? Ali, naquele percentual de 10%, a maioria ainda ganha bem menos do que 4, ou seja, eu diria que 95% é até 2 salários mínimos, 80% até 1. Os cálculos, que me pergunto sempre, né? Bom, quanto nós vamos ter que gastar, porque alguém tem que pagar, né? A gente prevê, pelos cálculos dos consultores, algo em torno de 42 bi. 42 bi você beneficiaria esses 35 milhões, mas o relator de plenário, ele pode dar um teto, né? O relator de plenário pode dizer, olha, não vai ser para quem ganha mais do que 3, por exemplo, mais do que 3 salários mínimos. Ou pode ser de 2, não é eu que decido aí. Daí o plenário. Eu dei o parecer 14º para todos aqueles que estão no regime geral da Previdência, que, eu repito, o teto fica entre 13 e 4 salários mínimos hoje devido à realidade, que o salário mínimo teve aumentos reais, mas o aposentado não teve. O aposentado só teve o reajuste pela inflação. A pergunta 2 que me vem sempre, eu estou aqui de tanta entrevista que eu dou, eu vou já encaminhando, e vocês podem fazer outras perguntas. Muito bem, de onde vem o dinheiro, então? O dinheiro vem, que nós aprovamos a PEC número 10, que autoriza o Executivo a apresentar, aportar moeda, porque nós temos um estado de guerra, que é agora enfrentando aí, claro, o inimigo invisível,
que é o Covid-19, essa pandemia. Então, falta de dinheiro não é. Tem que haver vontade política de fazer acontecer. Só como exemplo, os Estados Unidos prevê um investimento de moeda nova no mercado de 7 trilhões de dólares. E aqui no Brasil, daria mais ou menos 7 trilhões de dólares. Aqui está mais que 5 por 1, né? Vamos dizer, 7 vezes 5, 35. Aqui daria 35 trilhões de reais, né? 35 trilhões de reais. Se fosse comparar, investir a mesma coisa. Claro, Estados Unidos, nós somos nós, né? Ninguém está pensando em investir isso. Mas aqui no Brasil, ninguém sai dessa pandemia se não investir em torno aí, no fim, em torno de 10 tri de reais. Já, por exemplo, os bancos receberam 1 trilhão e 200, se tiver depois mais um reforço. Uns 2 trilhões e meio já foi usado. Ora, essa crise não termina agora. Essa crise vai continuar o ano que vem, independente da pandemia. Talvez o próprio reflexo da pandemia o ano que vem. Eu espero que a gente tenha vacina aí entre dezembro e janeiro, né? Mas a crise econômica, você não termina com ela com um estalar de dedos, né? Para ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil em torno de 11 milhões de pessoas passando fome. E esses aposentados e pensionistas acabam ajudando aqueles que ficam mais na sua volta. Antes mesmo da pandemia, que era em torno de 10 milhões que eles ajudavam a sobreviver, em outras palavras, né? Com a pandemia, multiplica por 2, são 20 milhões de pessoas. Então, com esse movimento, você vai estar contemplando, entre os 35 milhões que seriam beneficiados, no mínimo mais 20 milhões, 55 milhões de pessoas que teriam respiro no fim do ano. Aí vem a prova até o fim do ano, não é fácil. Eu tenho dito, não vendo terreno na Lua, não prego ilusões, ou não planto ilusões, né? Eu posso fazer semeadura, aí é outra coisa que depende da natureza. Aqui, no caso, depende dos senadores e deputados. Eu estou fazendo a minha parte, mas é preciso que haja pressão popular em todos os senadores, que eu digo para eles sempre, pressione, são 3 senadores por estado, pressione os 3 senadores, não importa o partido, façam o pedido, façam um apelo para que eles votem esse projeto do 14º salário, que está pronto para ser aprovado ou não, né, no Senado. E também remetam correspondência para os partidos, para os líderes, e consultem, não é consultem, conversam, perguntem aos próprios vereadores e prefeitos como é que o partido dele vê essa questão, né? Porque isso tudo repercute em escala, o efeito dominó lá em cima, para que efetivamente o 14º seja aprovado. A última questão só, nessa abertura, alguém me diz, mas se não aprovar esse ano? Se não aprovar esse ano, nós temos que continuar brigando para o ano que vem. E o ano que vem, como eu disse antes, a crise continua. Se aprovar em fevereiro, ou março, e abril, muito bem, aprove e mande o 14º, que ninguém vai ficar bravo, né? É isso. Senador, muito bom dia, senador. Bom dia, Fábio. A questão, a alta dos preços dos alimentos, somando com a alta do preço do gás, da luz, da água, está comprometendo o orçamento familiar? Vivemos uma nova carestia? Com certeza absoluta. Nós já tínhamos que começar, outro dia escrevi um artigo nesse sentido, uma campanha aí devido à carestia, né? Porque é inegável. Teve produtos da cesta básica que praticamente dobrou de preço. Alguns falam, 22%, 25%. Oxalá fosse só isso. Nós vamos pegar carne, por exemplo. Eu vou dar um exemplo lá em Brasília, sabe, como gaúcho, vocês todos devem gostar também, a gente gosta muito de costela, né? Eu cansei de comprar costela 9, 10 pila o quilo. Pila, né? Só no tempo do pila, desculpa, reais, né? 9, 10 reais o quilo. Agora tu paga 30. Uma costela mais ou menos boa, é 20 e poucos reais, quase 30, né? É fato real. O próprio frango subiu, óleo subiu, o arroz virou. Tem até uma piada, né? O cara chegou lá no churrascaria e vem o garçom oferecer a picanha. E ele responde, não, filho, eu recebi meu pagamento hoje, eu vou comer um arroz.
Para tu ver. Claro que está nas internet isso da vida, né? Mas o arroz disparou, né? É 3 vezes mais o preço que era antes um saquinho de 5 quilos, né? Então, essa realidade toda do óleo, da carne, do arroz, do feijão, da farinha de trigo, do gás, que você falou muito bem, estão tirando o subsídio da luz também. Isso tudo, eu cheguei também a dizer que nós temos que voltar a fazer um grande movimento nacional para voltar à política de salário mínimo. Ora, o salário mínimo, com a inflação mais PIB, que é uma proposta que eu viajei o Brasil todo, construímos, e, enfim, deu certo, foi aprovado no Congresso. Quando eu cheguei lá na Constituinte, o salário mínimo valia $60. Não nego que teve episódio na história que eu vou repetir aqui. No governo do Collor, eu fiz greve de fome e conseguimos um abono de emergência no salário mínimo, que deu uma melhorada, mas foi um abono, né? Pois bem, no governo do Fernando Henrique, eu defendi a tese dos $100. Aí um dia, Fernando Henrique me encontra e me diz, o ex-presidente, naturalmente, com respeito que todos me merecem, contente agora, paim. Eu digo, por quê, presidente? Ué, tá aí os 100 pains. Como 100 pains? Os $100, que tu vive dia e noite falando lá. Pois bem, e depois, dali para frente, nós avançamos, construímos a proposta de inflação mais PIB, todo ano, né? Aumento real, e o salário mínimo sai, então, de 100 para $350. Infelizmente, o governo atual revogou essa política, e o salário mínimo já está menos que $200. Então, o custo de vida aumentando, o salário mínimo diminuindo, é uma conta que não fecha.